Dando continuidade ao estudo dos gêneros literários dos Salmos, vamos ver mais alguns gêneros literários. Salmos de ação de graças. São os salmos que cantam a Deus pelo fato de Deus ter concedido uma graça, um pedido, atendido um pedido do orante. Podem ser salmos individuais ou coletivos, né, nacionais, quando, por exemplo, se agradece a Deus por ter livrado Israel de uma grande ameaça. Então, com isso, há ações de graças individuais e ações de graças coletivas. Normalmente, a estrutura é a seguinte, sabendo que esses elementos não precisam vir necessariamente nessa mesma obra. Há um convite a reconhecer a bondade de Deus, porque Deus manifestou sua bondade, sua misericórdia, libertando de um problema. Depois, se fala daquilo que era angustiante, se diz então que Deus libertou e se convida outras pessoas a se unirem a essa ação de graças. Importante, porque para um israelita, a alegria deve ser vivida solidariamente, deve ser vivida em comunidade. Ele manifesta, então, a sua alegria, vou cantar ao Senhor, vou levar os meus sacrifícios ao templo e assim por diante. E, inclusive, normalmente, quando havia o atendimento de uma súplica, o orante iria agradecer a Deus no templo e levava uma oferta, que podia ser até prescrita, qual a oferta para tal assunto, a cura, por exemplo, de uma tal doença. Então, muitas vezes, no final desse salmo, se fala, irei ao altar, levarei, cumprirei os meus votos, e assim por diante. Vamos ver o exemplo do Salmo 34, que é um salmo acróstico, cada verso começando com uma letra do alfabeto e tem uma grande beleza. Vejam como inicia o salmo. Já com a ação de graças. Bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor está nos meus lábios. Glorio-me do Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Já aí um convite implícito, né? Comigo engrandecei o Senhor. Vejam o convite agora sendo desenvolvido. Juntos exaltemos o seu nome. Procuro o Senhor e ele me atende. Dos meus temores todos me libertam. Então indica que ele tinha uma angústia, uma situação aflitiva e Deus o atendeu. Contemplai a sua face e ficareis radiantes. É o convite a louvar a Deus e sabendo que Deus atende a prece daquele que suplica. Vosso rosto não se cubra de vergonha. Este pobre gritou e o Senhor o ouviu, salvando-o de suas angústias todas. O Salmo 124 é outro salmo de ação de graças, só que é uma ação de graças coletiva. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Então, era uma aflição que atentava contra todo o povo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrasado, sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Então, nesse salmo há a inversão dos elementos, porque começa falando da situação aflitiva da qual Deus libertou o povo e termina louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendito seja o Senhor. É claro que desde o princípio, desde o versículo 1, está, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, com certeza nos teriam devorado. Isso já é um modo de agradecer a Deus, né? De dizer, foi Deus que nos libertou dessa situação.
Mas no versículo 6 existe aí um fecho que tematiza melhor: bendito seja o Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, ou seja, não foi pelo nosso agir, foi Deus que fez uma intervenção. E assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Evidentemente, um cântico de ação de graças por Deus ter libertado de uma situação difícil. Aqui vale a pena chamar a atenção o seguinte: os salmos, em geral, na sua maioria, não trazem indicações históricas precisas. Então, se a gente vai aqui, por exemplo, no início do salmo, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, com certeza nos teriam devorado. Quem? Que povo foi esse? Em que situação? Quando? Foi em que época? Não temos nenhuma indicação nesse salmo. De um lado, deixa a gente com o pensamento suspenso, não é? Não sabemos exatamente o que aconteceu. De outro lado, isso é bom. Por quê? O salmo é uma oração e pode ser, então, aplicada a qualquer situação conflituosa, a qualquer aflição, porque exatamente está falando do problema, de problemas em si, de angústias, sem especificar essa ou aquela. Claro que se especificasse, nós também poderíamos fazer a transposição para uma outra, mas não especificando, fica até mais direta essa passagem, né, para a própria vida do orante. Passando adiante, salmos explicitamente litúrgicos. São aqueles salmos que foram compostos para serem recitados numa situação de culto. No início do século XX, houve uma escola escandinava de leitura dos salmos que dizia que todos os salmos, os 150 que nós temos na escritura, pelo menos, né, todos os salmos foram construídos, redigidos para a liturgia. Isso não prevaleceu. Nós vemos, às vezes, situações muito individualizadas. Parece que é realmente alguém lá sozinho no seu problema diário. Essa oração que foi composta, então, numa situação individual, pode depois ter sido aproveitada na liturgia. Isso é outra coisa. Mas no caso dos salmos explicitamente litúrgicos, nós temos composições feitas para um momento de culto, um momento específico. São 3 tipos de salmos explicitamente litúrgicos. Primeiramente, os salmos de ingresso. São aqueles salmos que indicam as condições para nós chegarmos ao templo. Salmo 15 e Salmo 24. São 2 salmos solenes, o primeiro mais simples, o segundo bastante solene. Senhor, quem entrará na vossa casa? Quem poderá entrar no vosso templo santo? Aí vem as condições. Aquele que não fala mentira contra o seu irmão, que não defrauda o seu próximo, e assim por diante. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra, tudo o que ele encerra, o mundo inteiro, tudo o que o povoa. Quem poderá chegar ao monte do Senhor? Quem estará na sua santa habitação? E aí vem as condições. Por isso são chamados salmos de ingresso. São salmos, evidentemente, litúrgicos, para quando se está iniciando uma celebração, né? Assim, comparando um pouco, né, de longe, o que nós temos na nossa liturgia da missa, onde nós antes, na entrada da missa, nós logo pedimos perdão a Deus por todas as faltas cometidas. Fazemos uma revisão de vida, que é isso exatamente que os salmos de ingresso fazem.
Outro tipo são os salmos requisitórios, é aqueles que apresentam um requisitório contra o povo ou contra grupos do povo que são pecadores, ou seja, perguntam: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão pecando dessa maneira? Eu não estou contente com isso. São salmos feitos provavelmente para situações penitenciais. E os salmos de peregrinação, que são aqueles salmos de ascensão, nesse bloco de 15 salmos, que falam da subida a Jerusalém e apresentam ali também uma revisão da fé israelita, a confiança em Deus, o perdão dos pecados, faz como que uma retomada da fé israelita, e a pessoa que está peregrinando ao Templo de Jerusalém, durante a viagem, poderia ir rezando esses salmos e se preparando para chegar lá e entrar no templo. Vamos ver aqui um salmo requisitório, que é certamente o grupo menos conhecido nosso, né? Vejam como Deus está acusando, né? Falou o Senhor Deus, chamou a terra. O sol nascente ao sol poente a convocou. Deus está convocando. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Então, para acusar o povo, agora primeiro o salmista vai mostrar a grandeza de Deus. Venha a nós o nosso rei, Deus, e não se cala. À sua frente vem o fogo, em seu redor a tempestade, convoca o céu e a terra ao julgamento. É a teofania para mostrar o seu poder, para fazer o julgamento de seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança com sacrifícios. Aí já há preparação da acusação. Porque não vai acusar um estrangeiro, não, vai acusar um povo que recebeu a aliança de Deus. Então, o que esse povo faz tem duplamente um peso negativo, né? Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. E aí vem, então, esse julgamento, essa acusação. Escuta, meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois estão sempre perante mim teus holocaustos. Então, não é isso que Deus está censurando. O povo está cumprindo com a lei, está fazendo os sacrifícios. Porém, depende da maneira como se faz. Por isso Deus diz: eu não preciso de novilhos, nem de carneiros. Né? Acaso Deus vai se alimentar? Não. As feras da floresta me pertencem, os animais estão nos montes, aos milhares. Conheço os pássaros, os seres vivos, e assim por diante. E aí começa a falar da atitude do povo. Então, salmo requisitório, porque mostra ao povo o seu pecado, indigita ao povo o seu pecado. Outro grupo são os salmos sapienciais, que são aqueles salmos que trazem temas próprios, né, ou muito frequentes na literatura sapiencial. Quais são esses temas? O justo que sofre. Alguém pode dizer, mas isso não é um salmo de lamentação, falar do sofrimento? Sim, mas o salmo sapiencial, além de falar do sofrimento, ele fala de um modo que questiona, como Jó questionava, digamos assim. O Jó, que é um livro sapiencial que fala sobre o sofrimento. Por quê? Como isso pode acontecer? Né? Deus não está sendo justo. Então, não é só uma lamentação, mas é uma busca de resposta. Nós temos, por exemplo, esses salmos que falam do sofrimento, mas temos também os salmos que falam da Torá, porque a Torá, no final do Antigo Testamento, na época do pós-exílica, ela foi identificada com a sabedoria.
no livro do Sirach, da Eclesiástico 24, 23, nós temos isso. A sabedoria é a revelação de Deus, é a Torá que Deus nos deu. Então, os salmos que cantam a Torá são salmos sapienciais. Também, quando um salmo apresenta uma índole proverbial, fala como se fosse em provérbios, né? Provérbios são formas literárias muito caras à sabedoria. E, finalmente, como já mencionamos, o sofrimento do justo. Vamos ver aqui o Salmo 90, que é muito claramente sapiencial. Fostes um refúgio para nós, Senhor, de geração em geração. Antes que as montanhas fossem feitas, a terra e o mundo se formassem, desde sempre, para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Nós percebemos aí a contemplação do sábio, que olha para a natureza e tira da harmonia da natureza, dos fatos da natureza, lições de vida. Então, ele fala que a vida humana é como um sono da manhã, é como uma erva que está verde numa hora, depois já não existe mais. Fala da fugacidade da vida humana. Fazeis voltar ao pó todo mortal. 1000 anos são como um dia, como uma vigília da noite. Nós temos ali simplesmente a contemplação, a reflexão sobre o que é a vida humana, sobre a natureza, tirando daí lições. Por vossa ira perecemos realmente, vosso furor nos apavora e faz tremer. Pusestes nossa culpa à nossa frente, nossos segredos ao clarão da vossa face. Aí sim fala do pecado, porém de um modo que é um modo que parte da observação da natureza. Em vossa ira se consomem nossos dias, como um sopro se acabam nossos anos. Vejam a ideia da fugacidade da vida, da vida que passa. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa, nós também passamos. Quem conhece um pouco o livro do Eclesiastes, observa que o livro já começa falando disso. O ser humano passa, a vida passa, tudo vai acabar. Então, pode ser classificado esse salmo como um salmo sapiencial. Salmos históricos são aqueles salmos que trazem elementos da história de Israel, relembram o Êxodo, relembram o exílio babilônico, cantam a história de Israel e, assim, são sínteses de fé, porque mostram que Deus conduz o seu povo. Temos aqui alguns exemplos desses salmos históricos, né? Vamos ver o Salmo 114, que lembra o êxodo do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio. Depois se lembra do mar que se abriu, o Mar Vermelho, né, o Mar dos Juncos, as águas do Jordão, quando o povo já vai chegando na terra, mas também de forma poética. As montanhas deram pulos, as colinas pareciam cordeirinhos que pulavam. Isso é um modo, evidentemente, poético que não podemos levar ao pé da letra, né? Ó mar, o que tens tu para fugir? Tu, Jordão, por que recuas? Por que das pulos, montanhas? Treme, ó terra, ante a face do Senhor. Nós vemos que é realmente um salmo que fala do êxodo, da grandiosidade de Deus, que libertou o povo, né, o levou para a sua terra,
e então transformou aquele fato numa oração. Por isso, um salmo histórico. Uma categoria muito importante são os salmos reais, ou régios, ou monárquicos. São os salmos que se referem ao rei ungido, ao filho de Davi. São vários salmos na Escritura, e no caso do livro dos Salmos. Vamos ver aqui um Salmo 72, que parece até descrever o que foi o reinado de Salomão, embora esse salmo possa ter sido escrito bem depois, evidentemente. Esses salmos pedem que Deus proteja sempre o seu ungido, sempre o seu rei, que dê ao rei muitos dias, que ele aumente o seu domínio, que ele seja acolhido por Deus. São salmos para a proteção do rei, e com isso proteção do povo. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Das montanhas venha a paz a todo o povo, desça das colinas a justiça, porque se o rei é justo, ele é mediador para que a paz e a justiça aconteçam no meio do povo. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará, por terra abaterá os opressores. A gente vê aí a função do rei de defender os mais indefesos e de defender o povo contra os inimigos. Tanto tempo quanto o sol há de viver, quanto a lua através das gerações. Então pede uma vida longa para o rei ungido. Virá do alto como orvalho sobre a terra, como a chuva que irriga toda a terra. Ele será uma bênção. Então, um salmo monárquico, né? Com isso, nós concluímos o nosso estudo dos gêneros literários do Saltério. Lembrando aqui que seguimos uma determinada classificação. Essa classificação não é unívoca, existem diversas maneiras de considerar os salmos, mas de qualquer maneira, é importante pelo menos ter uma iniciação nesses gêneros literários, porque assim nós podemos individualizar melhor os elementos de cada salmo e entendê-los de modo mais completo.